Olá, pessoal. Muito boa noite a todas e todos. Desde já agradeço a presença de todas as pessoas que estão acompanhando e que virão acompanhar a gente no decorrer da atividade, seja agora presencialmente, né, virtualmente, ou depois, conforme forem compartilhando esse vídeo. Eu me chamo Rosana Klippel, eu sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Ainda no museu, estou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural, a SIC, que é aquela que estabelece as relações mais diretas com os públicos, tem o setor educativo e cultural do museu. A ação de hoje ela faz parte do projeto Cinema no Museu, sessão de filme com debate, que iniciou em 2009. E no decorrer de todos esses anos, o museu, esse projeto, foi estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. Hoje a gente vai conversar, então, sobre os curta-metragens de Aloysio Raulino, que será um fio condutor da nossa conversa, que vai se iniciar agora, e para a qual todos estão convidados a participar através do nosso chat aqui ao lado, que a gente vai estar interagindo com perguntas, considerações que a gente vai passar para os nossos convidados e mediador. Nosso mediador da noite é o Luiz Eduardo Rosa, do Cineclube Xícara da Silva, que eu chamo para se apresentar agora e conversar com vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, né, a essa primeira ação conjunta do Cineclube Xícara da Silva, Cineclube Imigração e também Museu Antropológico da UFG. Bom, para falar um pouco a respeito do Xícara da Silva, rapidamente, nessa abertura, o Xícara da Silva, ele surgiu em 2009, né, sendo fundado aqui em Anápolis, realizando exibições desde então, dentro, né, das possibilidades, de forma quinzenal, né, realizou parcerias como dentro do Anápolis Festival de Cinema, que realizou aí 8 edições, como também outras parcerias com o Sesc, e, enfim. E nesse momento de pandemia, integra aí as ações junto com a promoção aí da União Goiana de Cineclubes e o apoio do Museu Antropológico da UFG. Bom, hoje eu vou apresentar os convidados da mesa. Eu, Luiz Eduardo, na mediação. Convidamos Diogo Gomes, né, que foi presidente do Conselho Nacional de Cineclubes entre 1984 a 1986. Atualmente, na mesma entidade, ele desempenha a direção da tesouraria. Foi administrador da Dinafilme, né, que foi uma distribuidora, uma experiência de distribuição entre os cineclubes, né, importantíssima. E se engajou aí também no Circuito Popular de Cinema, entidade a qual Diogo colaborou aí na distribuição dos filmes do nosso homenageado aí da noite, o cineasta Aloysio Raulino, e ele é cineclubista desde 1976. O nosso outro convidado é Francisco Lilo, que já conhecemos nesse canal, né, que tanto tem articulado quanto a União de Cineclubes, a União de Cineclubes Goianienses. Ele é professor e cineclubista, faz oficinas de cineclube, a respeito de cineclubes, história do cinema, cinema latino-americano. Atualmente ele coordena o Cineclube Imigração e é vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Fizemos o convite também a Eduardo Paes Aguiar, né, que foi diretor aí do Conselho Nacional de Cineclubes por 3 vezes. Infelizmente, por algo de causa maior, não pôde estar presente, né, sendo engajando aí em um luto a respeito da Covid. A nossa solidariedade, né, ao Eduardo. Bom, na dinâmica que nós teremos hoje, eu vou abrir com algumas considerações em relação à curadoria que foi feita. Teremos aí uma primeira rodada em que nós vamos falar
sobre os curtas, uma segunda rodada sobre o conjunto da obra aí de Aloysio Raulino, e por fim, né, uma última rodada, uma terceira, com as considerações finais. Bom, tive contato com a obra de Aloysio Raulino. Muitas das vezes a gente tem muitas referências, seja no cinema marginal, seja na própria turma, né, enfim, de grandes referências do cinema nacional. A gente sempre tem a referência dos diretores, né? E você tem aí outras pessoas que participaram do set que foram importantíssimas, são importantíssimas, mas que muitas das vezes ficam aí em um segundo plano. E talvez até elas tiveram, né, uma produção muito interessante, e daí eu entendi, né, que a escolha desses filmes, né, e também fazer uma mesa, né, de diálogo sobre a obra do Aloysio Raulino seja muito importante nesse sentido também do Cineclube, de resgatar esse cinema de arquivo, né, e mostrar, né, a nossa identidade, a referência aí do cinema nacional. Bom, na divulgação dessa sessão, nós tivemos 3 filmes que foram escolhidos. O Inventário da Rapina, de 1985. Da década de 70, nós escolhemos o curta-metragem Porto de Santos, de 1978. E o último filme que nós recomendamos, outro curta-metragem também, foi Retorna Vencedor, de 1968. Geralmente, em sessões em que nós fazemos em homenagem ou né, referenciando algum cineasta, talvez algo de cara, lógico, fosse a questão cronológica e crescente, né? E a curadoria proposta para essa sessão foi, vamos dizer, um retorno, né? Essa palavra eu vou falar no final dessa primeira intervenção. Nós fizemos aí uma viagem ao tempo, né? Da mais recente para mais antiga, de 85 para 68. Indicamos os links para que ali no canal, né, do Aloysio Raulino Oficial, todos aqueles que tiveram contato com a comunicação, né, assistissem aos filmes, mas também vissem outros longas e curtas e médias metragens que estão disponíveis, completos, no canal. Quem ainda não assistiu, vale a pena dar uma visitada lá. Aloysio Raulino nasceu em 1947. Ele, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, né, se radicou, ou vamos dizer, viveu né, grande parte aí do seu desenvolvimento, de sua infância, na cidade de São Paulo. Inclusive, no início da década de 60, né, ele já estava envolvido na realização de filmes, mas no início da década de 60 ele se envolve também com a primeira turma de cinema da Universidade de São Paulo, da ECA, né, da USP. A partir daí, né, ele, em alguns momentos, ele assume, né, a direção de curtas, que, a exemplo do Retorna Vencedor, curtas acadêmicos, né, de experiências acadêmicas, mas já, né, alcançando alguns prêmios, como também ele realiza o seu principal, vamos dizer, o seu grande ofício, né, em que ele foi considerado um dos diretores de fotografia mais requisitados, né, do cinema brasileiro, com todo o mérito. Inclusive do próprio curso que ele fez na ECA da USP, ele, mais adiante, nas décadas de 70, ele se torna professor, né,
e aí formando mais gerações aí de realizadores. Bom, em relação ao Inventário da Rapina, de 1985, foi uma escolha para trazer um pouco de uma narrativa, né, em que eu vi um diálogo muito interessante com o cinema marginal, apesar de necessariamente ele não ser referenciado dessa forma, mas muito mais com a questão da experimentação, né? Você tem quadros, né, de performances, né, que vão desde performances de diálogo, né, ou de monólogos, como também em alguns momentos você vê construções de paisagens e de som. Então, é um filme interessantíssimo, inclusive no ponto de vista de, em algumas dessas cenas, né, em que ele utiliza a verbalidade, principalmente em uma delas que ele mesmo se apresenta na cena, ele pontua ali, ele cria a partir do seu diálogo, né, do seu monólogo, um filme, né, e inclusive contrapondo um pouco dessa estranheza dessas imagens, da estranheza desse discurso, em relação a muito do que já estava, e vamos pensar aí que na década de 80 a gente já tem uma popularização do home video, você tem aí ainda as salas de cinema de rua, mas com grande público ainda funcionando com a programação de filmes, além, né, de praticamente hollywoodianos, mas também filmes que exploravam, né, a questão do sensacionalismo, né, e tudo mais do que tratava o público, vamos dizer, a sangue e carne, né? A despeito de alguns cineastas aí que muita gente adora, né, da atualidade de Hollywood, enfim. Então, e ele não deixa também de, em determinados momentos, ele fazer a experimentação, colocar, né, algo sobre o seu biográfico, pessoas da sua família, e conseguir aí, a partir de uma narrativa que não seja daquela do roteiro, de toda uma história, toda uma história narrada, clássica, ou então rebuscada no discurso do cinema novo, ele leva, né, o sentimento do momento, ele leva o diálogo que ele tem com esse momento de vida, de cinema, de país. Na sequência, né, fizemos a indicação aí de Porto de Santos, que tem aí um caráter, né, documental, mas também segue um pouco dessa experimentação, né, que ele traz, trazendo determinadas cenas, né, enfim, sem necessariamente uma linha narrativa de personagens, de uma só história, né, de um só roteiro acontecendo, e criando possibilidades de diálogo, né, com as paisagens do humano, da população, dos habitantes do Porto de Santos, como também dos navios, né, de como o Porto de Santos se liga ao mundo. Aí eu destaco até uma sequência, né, a respeito dos rádios em várias línguas, né, e os navios, cada um com bandeiras de vários países. Como também ele fala de América Latina, de raça, apresentando, né, dentro dessa experimentação. Então, para mim, foi uma das escolhas, né, para essa sessão. Por fim, né, mas que seja, não por fim dessa sessão, mas que seja o começo, né, de quem estiver nos assistindo,
de assistir outros filmes de Aloysio Raulino. Nós temos aí Retorna Vencedor, de 1968, aí já um experimento, né, realizado na faculdade, mas que teve ali um prêmio do júri, e que ele contrasta, né, talvez uma sociedade, a liberdade da arte, da obediência, a liberdade em relação às amarras, né, das proibições, da moral, em contraste em ali um determinado momento com a sociedade disciplinar, e principalmente dentro do que se configurava no momento, né, dessas imagens da arquitetura marcial, das cerimônias, né, dos grupos religiosos mais conservadores, enfim, trazendo toda a questão, toda a simbologia, né, que continuaria aí no período da ditadura militar brasileira. E dentro dessa possibilidade de experimentalismo, né, em que, apesar de você, né, ter uma performance com atores, mas de uma forma simbólica, né, de uma forma, inclusive utilizando, né, um pouco da expressão teatral, mas dentro de uma condição técnica que era possível naquele momento, né? Em determinadas entrevistas ele abordou sobre esse período em que iniciou, né, o curso de cinema na USP, que ali não havia muitos recursos, ou a destinação de um curso que fosse somente para a produção, ou que, né, viabilizasse uma produção profissional de filmes, mas sim da parte educacional, né, sim da parte da formação dessas turmas que viriam, né, da composição da grade, né, da composição do quadro de professores. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre o conjunto da obra na segunda rodada, e fecho, né, dizendo que essa curadoria foi montada, né, de uma forma viajando no túnel do tempo, né, voltando ao passado, principalmente tendo em vista, né, e trazendo uma reflexão acerca de símbolos, né, que remetem a esse passado, né, a ditadura militar aqui, né, que continua como uma chaga e um símbolo, né, sendo no momento atual repescado, né? Porém, eu acredito que esses filmes eles endereçam muito bem e de uma forma muito interessante, né, aonde estavam, né, esses símbolos, ou quem ostentava esses símbolos do conservadorismo, de uma autocracia, né, ou, enfim, de uma contraposição dessa ordem, né, autocrática, autoritária, em detrimento de uma democracia. E que esses símbolos que hoje tentam se popularizar era a ostentação da elite, né, perante o povo governado. E eu acredito que nos três curtas, esses dois topos, né, do povo e de quem governa, eles ficam muito bem representados simbolicamente, né, fazendo um convite aí a gente pensar, né, esse momento que nós estamos vivendo. A princípio eu passo para o Francisco Lilo, né, trazendo aí uma possibilidade, uma visão aí do que ele assistiu, como foi, o que ele achou, a opinião dele, e logo na sequência, Diogo. Obrigado. Lilo, é com você. Valeu. Então, eu não conhecia o trabalho do Aloysio, e foi uma grata surpresa, né?
uma grata surpresa assistir os filmes. O primeiro, comecei a assisti-lo com uma sensação de experimentalismo mesmo. Mas associando, como professor de história, a gente sempre vai fazendo associações, o filme foi feito em 1968. O cara era da ECA, né, da Escola de Comunicação da USP, né? E no ano de 68, houveram duas situações em outubro muito importantes para o movimento estudantil que, de certo modo, estava começando os anos de chumbo, né? 67, 68 começa o AI-5, muito nombrado nesse período, né? Nós temos aí o filho desse presidente falando muito sobre a implantação, a utilização do AI-5, o retorno do AI-5, que é uma lei de exceção que substitui os direitos fundamentais do cidadão, os direitos políticos, eliminam o habeas corpus e algumas outras coisas de proteção política e social de qualquer cidadão brasileiro, e não cidadão, como é meu caso, que eu sou chileno. Em 68, houveram dois casos muito interessantes. Eu vou associar isso com o filme, tá? Porque vamos dizer, mas não tem nada a ver com o que eu estou mencionando. Em 68, nós tivemos a Batalha da Maria Paulina, que é a rua, né, Maria Paulina, onde ficava o Mackenzie, e ali na Vila Buarque estava a Escola de Sociologia Política, está hoje a Escola de Sociologia Política de São Paulo, e também a Escola de Filosofia da USP, ficava naquela região. E houve um confronto direto, houve um baleado entre o pessoal do Mackenzie e o pessoal da USP, que foi uma situação bastante conflitiva e que alguns colocam isso como um momento de desencanto da juventude e a tomada de atitudes revolucionárias, retomando algumas características revolucionárias, lembrando que, a partir de 67, começa todo um processo, 67, 68, começa a haver um processo de guerrilha urbana, né? Nós tivemos a guerrilha urbana a partir de 67, com a Aliança Nacional, com BPR, ALN, MR8, vários movimentos que aparecem, que saem dessas universidades, principalmente das universidades particulares, ou seja, das universidades da USP, né, principalmente do curso de Sociologia e Filosofia da USP, curso de História, e de repente nos encontramos com um filme, começa muito despretensioso, né, o Retorno ao Vencedor, que é dessa mesma época, e de repente o filme ele vai se transformando numa crítica, pelo menos eu considerei uma crítica ao sistema, onde aparecem imagens, muita utilização de imagens de arquivo, como diz o Luiz, da época, na Praça da Sé. Eu identifico como a Praça da Sé, na verdade, né? Assim como toda aquela primeira encenação naquelas pracinhas que estão próximos da cidade universitária. Você tem muita referência a essa aliança igreja conservadorismo, lembrando da marcha dos 100 mil que houve em 64, todo o processo de conservadorismo que vai começar em 64 até o momento, até a implantação do AI-5. E também nós temos ali
a presença da TFP, uma instituição que é muito forte, que foi muito forte aqui, foi no interior de São Paulo e mais tarde nessa região do Centro-Oeste, tradição, propriedade, família, uma seita muito parecida ao que é hoje a Opus Dei, né? Onde movimentos religiosos, católicos, conservadores, criavam um exército, se podemos dizer, um exército de missioneiros que como se diz, de certo modo, alguns falavam que era feito até uma lavagem cerebral dos jovens, né? Há um filme espanhol chamado... esqueci o nome dele, que é sobre a TFP, a Opus Dei, que é muito interessante. O tema da TFP era muito forte, e foi muito forte até os anos 80, 90, faz muita referência ao filme. Eu achei muito interessante isso no primeiro filme, eu estou ainda me referindo ao primeiro filme. E o outro elemento que aconteceu em 68, que eu acho importante, foi o Congresso da UNE, em Ibiúna, em 68, onde muitos estudantes foram presos por fazer uma reunião estudantil universitária que é contra... que, na verdade, seria questionado o tema da guerrilha urbana ou da oposição armada contra a ditadura militar. Então, são dois elementos que são dessa época. E aí, eu achava muito interessante essas referências do filme, porque, assim, o filme ele me parece bastante experimental, é um filme que vai ganhando um contexto crítico no final, e que acaba me deixando com um gosto bastante agradável de questionamento e de crítica. Eu acho que entre os três, esse foi o que eu mais gostei. Talvez por essas referências. Eu sempre menciono, quando fazemos oficinas cineclubistas, que a primeira questão ao assistir um filme é gostei ou não gostei. E essa sensação de não gostar era a primeira que aconteceu comigo. Mas com o decorrer do filme, cara, amei. Esse primeiro filme eu amei por essa questão experimental e por essa questão... Na verdade, eu tenho que dar mais umas 2 leituras mais no filme para poder entrar um pouquinho mais nele. O filme sobre o Porto de Santos, cara, gostei muito das imagens, aquele personagem dançando a música do Sidney Magal na favela, eu achei maravilhosa, eu, assim, adorei a imagem. Percebe-se que o diretor ele tem uma fotografia muito bem elaborada, tem um olhar fotográfico muito chocante, impactante. Ele consegue prender a imagem e transmitir uma sensação de compromisso muito forte. 68 também, em 68, 67, 68, está acontecendo no Chile o primeiro encontro de cineastas latino-americanos que acontece no Festival de Viña del Mar, promovido pelo Cineclube de Viña del Mar,
onde aparecem Glauber Rocha, Sanginés, Subiela, Getino, grandes diretores, o Miguel Litin, grandes diretores da América Latina se estão reunindo para definir o compromisso social que a cinematografia latino-americana e os cineastas novos, que estão nascendo de cineclubes, de algumas escolas de cinema, como o Luiz bem mencionou, o Aloysio, ele é da primeira geração da USP, do curso de cinema da USP. Então, nesse momento, em 67, nessa atividade, começa a haver um compromisso social dos cineastas latino-americanos pela situação que estão acontecendo na América Latina. Lembrando que Revolução Cubana em 59, depois tem o golpe militar no Brasil em 64, 68, o Brasil intervém na República Dominicana, né, envia tropas brasileiras para estabelecer a paz e dar um golpe de Estado. O Brasil não deu o golpe de Estado, mas ele apoiou a ordem implantada naquele momento contra o poder estabelecido. Tá. E mais tarde nós temos a intervenção brasileira no Uruguai, em 73, no Chile também, em setembro de 73, e também na Argentina, em 76. Lembrando que, nesse momento, existe a Operação Condor, né? Eu estou indo para o lado político, estou tentando fazer uma visão tanto da política e da questão social e do compromisso político que esses cineastas estão tendo com relação ao que está acontecendo na América Latina. Tá? Lembrando que em 62 já começa os conflitos no Vietnã, e o processo da Guerra Fria é muito forte naquele momento. E o cinema vai estar muito comprometido. Lembrando também que o cinema latino-americano ele vai se alimentar muito do cinema oriental, do cinema o cinema novo, o neorrealismo italiano, e também da nova vague, né, da nova onda francesa, né, que está naquele momento nascendo, ou seja, que está se desenvolvendo e está influenciando todos esses realizadores novos, né, nesse experimentalismo que o Luiz estava mencionando e dizendo, literalmente, que o cinema tem que estar comprometido politicamente com o seu povo. Eu acho que essa cinematografia é o que nós vemos um pouco no Raulino, pensando que um dos discursos no comecinho do Porto de Santos há um texto muito interessante que me lembrou muito a Ilha das Flores, né? Onde ele começa dizendo, lembrando que ele é bem anterior à Ilha das Flores, né? Lembrando que o Porto de Santos é uma das entradas mais importantes de recursos, de envio e chegadas de recursos econômicos e da riqueza que o Brasil produz. E aí, nesse mesmo momento, aparecem imagens tanto da favela como de pessoas recolhendo alimentos, grãos que são desperdiçados na hora do transporte, que é o alimento que eles vão ter para a sua sobrevivência. Ou seja, as pessoas pegam a comida que sobra, que está jogada no chão, para poder se alimentar, um país tão rico como o Brasil. Então, o Porto de Santos me pareceu um filme muito interessante por causa da fotografia, importantíssimo
por essa contradição de riqueza e pobreza, né? E mesmo mesmo essa contradição e mesmo essa pobreza, nós vemos como o brasileiro é valente, né? Como o brasileiro ele transgride essa situação e ele consegue. Alguns chamam de alienação, eu diria que eu chamaria de sobrevivência, né? Eu acho muito interessante o filme o que eu amei no Porto de Santos foi necessariamente a fotografia dele. E por último, o Inventário da Rapina foi um filme que eu tive que assistir 2 vezes. Gostei muito por ser São Paulo. Eu acho que um dos atores, e o principal ator, né, desse filme especialmente, é a cidade de São Paulo, né? Os seus monumentos, as pessoas que ali vivem, as crianças. Ele faz um jogo de muito interessante sobre música e imagem. Ele consegue um efeito muito legal. O tema da utilização da poesia, adorei. Nós, aqui no Cineclube Imigração, fazemos todo mês, junto com as Letras da Cris, fazemos as tertúlias poéticas, os encontros poéticos, ver como, nesse último filme, a poesia, a imagem, a música, elas se entrelaçam, né, de uma forma muito especial. O Cineclube Imigração teve algumas críticas, dizendo, mas como vocês vão fazer encontros poéticos, não tem nada a ver com cinema? E estão redondamente enganados, né? O cinema é poesia, cinema é música, cinema é arte. Então, é interessante essa junção. Inventário da Rapina, eu acho um filme belíssimo também por causa da fotografia, da poesia. Eu morei muitos anos em São Paulo e me identifico muito. Quando eu falo de o que você tem que analisar num filme, sempre digo, você gosta ou não gosta, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, não gostar é muito mais interessante que gostar, porque ele te obriga a um exercício que é por que eu não gostei. Claro, você pode simplesmente dizer, gostei, tchau. Mas eu acho que numa grande maioria das pessoas que são críticas como eu, geralmente procuram explicações do porquê não gostar, né? O segundo elemento são os elementos de referência. O que me leva a pensar, a apreciar nesse filme, como me identifico nesse filme. Como eu morei muitos anos em São Paulo, e nessa época, 85, eu estava em São Paulo. Em 88, eu estudei na Escola de Sociologia Política de São Paulo, que era ali na Vila Buarque. Então, ali onde foi a Batalha da Maria Paulina, adoro aquele centro de São Paulo. Eu comentava com os meninos que eu estive em São Paulo no final do ano passado, e eu passei por esse lado que a Maria Antônia, desculpa, Maria Paulina, o Diogo me corrigiu, é Maria Antônia, a Batalha da Maria Antônia, desculpa. Obrigado, o Diogo. E aí, eu passei por esse setor do pátio do colégio, né? Aqueles monumentos são daquela região do pátio do colégio, o Palácio dos Tribunais, e o deterioro hoje
dessa... Estão reformados, mas, tipo, o obelisco que está lá, ele está cercado de grades para que as pessoas não durmam, né, não utilizem aquilo como moradia. Eu acho que se o Raulino estivesse vivo, a cidade de São Paulo voltaria a ser o centro de São Paulo, o centrão, Praça da Sé, Rua Direita, voltaria a ser um elemento significativo da sua filmografia. A fotografia dele é maravilhosa. E, por último, esse filme é de 1985, se não me engano, Inventário da Rapina, ano em que a eleição, 84 foi a eleição das diretas já, justamente, e no ano seguinte, a eleição do Tancredo Neves, que falece e entra. Então, o que eu percebo com o hino nacional e com todos os elementos que o diretor apresenta, uma esperança de um Brasil que sai de 20 anos de ditadura militar e que retorna ao sistema democrático. Em 79 já começa o retorno dos exilados. Eu tenho a impressão, o Diogo vai ter mais propriedade para falar, porque conheceu o Raulino, né? Eu acho que 85 é o período de esperança de um Brasil melhor, um retorno ao sistema democrático, e assim, é interessante porque dos presidentes, desde 85 até agora, 2 foram impeachmentados, um terceiro pode ser, tivemos um morto que não terminou o seu mandato, tivemos um sistema democrático bem complicado e bem difícil de suportar. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vamos lá para a próxima. O Diogo, eu acho que o Luiz, você, por favor. Teu microfone, Luiz. Isso, já vamos passar para o Diogo, né, para ele comentar aí os 3 filmes e, enfim, eu acredito que a gente já pode ir falando, né, o Diogo já pode falar sobre os 3 filmes junto com o conjunto da obra do Aloysio e assim a gente ir dando a fluidez, né, a essa conversa. E nós temos aqui a participação da Neuza Soares, né, que diz aqui a importância do Cineclube para mostrar imagens sobre as questões sociais, processos revolucionários e, acima de tudo, olhares novos para narrativas duvidosas, né? E ela fala, inclusive, aqui, né, não relacionar o cinema com a poesia é de extrema tristeza. O cinema sem espaço poético nas imagens, texto e interpretação não potencializa a sensibilidade, né, das pessoas que estão assistindo. Bom, passo aqui a palavra para Diogo. Opa, Diogo, sem som. Habilita o microfone aí para nós. Olá, ainda não. Oi, alô. Esperou, ok. Estamos te ouvindo. Então tá bom, olha. Boa noite, obrigado pelo convite, Luiz Eduardo, Cineclube Segurança Silva. Obrigado a Rosana, está sempre presente nessas atividades. Rapaz, sabe que eu estou ouvindo vocês falar aqui do Aloysio, e eu fiquei aqui imaginando que esse Aloysio é uma pessoa que parece que eu não conheço. Estou brincando porque diz respeito à leitura do Aloysio através dos seus filhos, claro. Mas, assim, quer dizer, o Aloysio Raulino, pelo menos, quer dizer, no setor cinematográfico, ele é o diretor de fotografia.
E é o diretor de fotografia que não abre mão de fazer a câmera. Você pode ver que no filme dele, no primeiro filme dele aqui, que é o Retorno do Vencedor, a direção de fotografia é do Djalma Monge Batista, que é um cineasta que está aqui na ativa, do cine policial, e que é colega dele na USP, da USP. Mas ele não abre mão da câmera. E daí em diante, o Aloysio vai ser o diretor de fotografia, que vai sempre fazer a câmera, com uma característica muito forte, além da competência, da beleza fotográfica em si, mas é o homem da câmera na mão. É um cara que usa muito pouco tripé. Talvez no cinema brasileiro nós temos 2 diretores de fotografia com essa característica muito solicitada e muito elogiado pelos seus trabalhos, que é justamente o Aloysio Raulino e o Bibi Luft, que é o grande cinegrafista do cinema novo do Rio de Janeiro. 2 grandes monstros sagrados assim da fotografia e da câmera no cinema brasileiro. E desde o início da sua carreira, o Aloysio faz essas 2 coisas. Ele divide a sua, digamos assim, o seu ofício de profissão, o cinema, em, de uma certa forma, sobreviver como diretor de fotografia, que aí ele vai fazer filmes comerciais de vários diretores, e vai fazer o cinema autoral dele. E, com certeza, não é com esses filmes que ele pagaria as contas dele. Claro que ele também chegou a ser professor universitário, tem outras habilidades, mas, quer dizer, ele é um profissional de cinema. Um profissional de cinema, eu sempre acreditei que o grande pagador de contas deles, a fonte de recursos deles é o diretor de fotografia ou o cameraman. Não é exatamente o diretor desse filme que nós vimos. Quer dizer, eu distribuí esse filme na Dina Filme, e por mais interessante que ele seja do ponto de vista autoral, do ponto de vista da sua forma de realização, ele não é um tipo de filme que, naquele momento, caía no gosto do movimento cinematográfico. Como tanto o Eduardo como o Francisco fizeram um apanhado geral e contextualizaram a obra do Aloysio dentro de um processo ditatorial, o Aloysio é um cineasta formado na ditadura. O filme dele, com essa pegada, com essa abordagem, não é a abordagem do cinema comercial, não é a abordagem que, naquele momento, por exemplo, os cineclubes trabalhariam com mais afinco. Claro que o filme dele era exibido, não estou dizendo que não é exibido. Eram exibidos, de modo geral, as pessoas têm um apreço muito grande pelo cinema brasileiro. Mas eu digo do ponto de vista da atração de um público leigo que não consegue fazer uma leitura de um filme através do movimento da imagem, sem necessitar necessariamente de alguém dizendo o que está acontecendo, fica um pouco mais restrito quando estamos falando de público amplo. Como falamos de cineclube, nós temos cineclube de várias facetas, de várias modalidades, de vários setores sociais. O cineclube de movimento popular dificilmente vai programar um filme da Luz Raulino, ao invés de programar um filme mais de atividade direta, de fala direta, de contestação do momento que estamos vivendo. Eu posso falar da igreja, filme do João Batista de Andrade, do Renato Tapajós, do Jorge Bodansky, que são filmes que atacavam um problema muito diretamente, muito objetivamente, com a linguagem muito mais fácil de ser digerida do que exatamente a abordagem que o Raulino faz. Como eu conheci o Raulino pessoalmente, eu conheci o Raulino quando eu era distribuidor, eu trabalhava na Dina Filme. E o local onde a Dina Filme estava instalada era uma chamada Boca do Lixo.
era o cinema popular do Brasil, popular de São Paulo, um território cinematográfico onde você tinha todas as produtoras e distribuidoras de filme, mas você também tinha ali a marginalidade, você tinha ali a polícia do lado, o DOPS, o DAICOD, estava tudo ali do lado, a prostituição, ou seja, era uma boca que misturava todo mundo, estava tudo lá. O Aloysio, quando aparecia por lá, geralmente ele aparecia sozinho, uma figura quase que solitária, mas ele da mesma maneira que ele tomava café com os diretores, com as estrelas do cinema da Boca, ele entrava no outro bar da esquina e tomava café com ele todo mundo sem nenhuma diferença. E às vezes ele se isolava. Né? Então, são duas figuras assim, completamente distintas. O intelectual, o acadêmico, o diretor de fotografia reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho, e o realizador, que tem um trabalho muito autoral, muito ligado, porque a primeira fase do cinema da Boca, então, o cinema de contestação do cinema novo, que é uma reação do cinema paulista, que foi chamado inicialmente de cinema marginal, aí encabeçado pelo Candeias, pelo Rogério Ganzella, pelo canal Peixambá, pelo João Trevisan, inicialmente até pelo João Batista de Andrade, Francisco Ramalho Júnior, que tinha um cinema mais, digamos assim, mais fora do contexto do Estado brasileiro, que era patrocinado pela Embrafilme. Então, era um tipo de filme, um tipo de movimento, que depois o Jairo Ferreira, que é um jornalista, um crítico de cinema, consagrou como sendo um cinema de invenção. Ou seja, se você olhar bem o filme do Abismo, você vai ver que você não dá para diferenciar o que é documentário, o que é ficção. Você não sabe se ele falou com as pessoas ou não. Quando você começa a ver uma cena onde uma pessoa ele encara uma pessoa e a pessoa olha para a câmera, e ele começa a esboçar uma reação, percebendo que está sendo filmado, ele corta. Tem uma cena dessa no filme do Porto Santos. Tem 3 menininhos sentados, olhando para a câmera, um olha para a câmera e faz que ele identifica que aqui na câmera, vai sorrir, ele corta. Acho que é no Inventário da Rapina, tem uma família tocando na frente do Teatro Municipal de São Paulo. O pai toca violão, o irmão toca, parece que toca uma sanfona, toca um instrumento de percussão, e a menininha canta. E tem uma hora que a menina encara a câmera. E o tempo inteiro ela não faz um gesto de identificação à câmera, e ele mantém a câmera nova. Mas isso é uma coisa muito bonita. É como se um encarasse o outro. E mesmo quando ela começa a cantar, ela olha para o microfone, ela começa a cantar e depois volta para ele. Quer dizer, é um diálogo que se estabelece ali com uma câmera, que eu não sei exatamente se o Aloysio dirigia aquela menina para ser daquele jeito. Eu acho que não, porque se ele fizesse isso, como ela não tem convivência com esse tipo de relacionamento, com certeza ela poderia ficar acanhada. Mas ali no lugar dela, no habitat dela, quando ela está exercendo um trabalho junto com a família, é um tipo de relação que é o que o Aloysio procura em todo filme dele. Quer dizer, você pegar, por exemplo, o Porto de Santos, você pega, de uma certa forma, mostrando a magnitude do Porto de Santos, o que ele é importante para a economia do país. E ele começa com um dado fundamental, que é o que o Porto é grande, que é a quantidade de saca de café que passou por ali no ano de 1913, se não me engano, coisa assim. Então, de uma certa forma, eles são embarcações enormes, ou seja, é uma construção majestosa do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista
de uma fonte de recursos para o país. E aí, quando ele mostra tudo isso, ele esquece tudo aquilo. Quer dizer, quem faz tudo aquilo ali? É o homem. E quando ele chega naquela favela, onde o Luiz já falou que as famílias também na beira do rio, tentando encontrar alguma comida que não tem. Ou então, quando o Aloysio dá a informação da saca de café e depois conta para a Rua de Santos, as pessoas varrendo a rua para catar grãos de café que sobram, e aí ele encontra na favela, olha que cena mais absolutamente fantástica, uma pessoa com um corpo atlético, vamos chamar assim, seminu, né, quer dizer, com um short de banho, com toda a musculatura de um estivador, dançando uma música de Sidney Magal, transforma Sidney Magal realmente num cantor consumido pelo povo, né? E ele faz aquilo de uma forma tão bonita, a câmera não corta, não tem corte, não está em sequência o tempo inteiro. Ele parece que filma montando o filme. Isso é visto em produção, isso é visto depois no Inventar da Rapina, com aquela sequência daquelas crianças cantando, que muda de música. Ou seja, o grande trabalho do Alice Rolin também é narrar o filme com dois elementos principais. Ele narra com a câmera, ele descreve o que está acontecendo, e ali você não dá para dizer que aquilo é ficção, não dá para dizer que ele contratou aquele rapaz para dançar daquele jeito. É uma manifestação espontânea, porque aquela música estava tocando, originalmente ela estava tocando num bar que tem uma portinha ali do lado, onde as pessoas param. Ali era um boteco que estava tocando essa música, e aquele rapaz, aquele senhor, aquele homem, estava dançando na frente do bar. Claro que o seu capitão, com certeza, não é o melhor, e ele limpa, ele coloca um som limpo do Sidney Magal, cantando naquela sua performance toda. Quem conhece, ele não vê o Sidney Magal cantando, parece que ele está junto, né, dançando junto com o rapaz. Então, ele consegue fazer esse tipo de encadeamento de informação que vai contando o filme de uma forma que ele vai ficando leve, vai ficando solto, vai ficando bonito de se ver. Ele te envolve com toda essa mise-en-scène que ele faz. Primeiramente com a câmera, que ele descreve tudo isso, parece que ele sabe o movimento que a pessoa vai fazer. Claro que ele escolhe o objetivo, né? Ele não se perde o objetivo dele. E depois ele sublima tudo isso com uma música. Então é esse Raulino, quer dizer, esse ser, digamos assim, bastante complicado do ponto de vista do relacionamento pessoal, não que ele fosse uma pessoa difícil do ponto de vista de você lidar com ele no dia a dia. Mas eu, por exemplo, tomei milhões de café com o Raulino, conversando várias vezes, mas nunca chegando numa conversa mais íntima, por exemplo, então mais ligada, por exemplo, à questão da profissão. Em relação à política cinematográfica, tudo bem, mas em relação aos meandros da profissão do fotógrafo, ou então dele me querer saber como é que funciona a distribuição, isso eu nunca cheguei a conversar. Agora, conversa normal, de encontrar um amigo, tomar um café, de bater um papo na roda com outras pessoas, e estar no convívio, uma pessoa afável, maravilhosa, uma pessoa aparentemente, assim, vamos dizer assim, de longe, muito tranquilo. Agora, quando ele está no meio quando você está conversando com uma roda de pessoas, de repente a pessoa sai do lado, se isola, e parece que ele começa parece que alguém está mandando uma mensagem para ele, sabe? Alguém te mandou uma mensagem, você não sabe de onde vem, mas você vai procurar saber de onde vem o som, de onde vem um barulho, de onde vem alguma coisa. Parece que ele saía para falar assim, mas que tem alguém me chamando, então essa conversa aqui deixa para depois, deixa eu tentar me ouvir o que está acontecendo ao redor.
Eu acho que esse ao redor é o que acontece com o cinema dele. Ele vai captando o que é ao redor. É diferente você pegar esses filmes você não sabe que é um documentário com uma ficção, e pegar, digamos, o primeiro filme, o Retorno. Eu não conhecia esse filme, vi agora a primeira vez, o Retorno do Vencedor, é isso. Que você vê que é uma ficção, que é uma encenação, e que aparece um ator ali, que o nome dele está só como Nuno Maia, mas que vai ser Nuno Leal Maia. Né? Quer dizer, ali é uma ficção onde ele já faz todo um exercício, digamos assim, de dramaturgia, e que eu acho que ele vai abandonar isso do ponto de vista da ficção, e vai fazer essa mistura do documento com a ficção. Você vai estar sempre fazendo essa mistura, você não sabe onde começar um, termina outro. E eu acho que a intenção dele não era exatamente ser exatamente um diretor de cinema comercial, para fazer filme com roteiro todo decupado, bonitinho, com uma sequência encadeada, com começo, meio e fim. Mas ele é capaz de juntar elementos que qualquer um pode entender, pode identificar, e ele vai contando didaticamente o que ele quer dizer. Quer dizer, que um corpo, por exemplo, com aquela dimensão, ele só é importante, só tem aquela majestade toda, aquele magnetismo todo, porque tem gente cuidando daquilo. E agora, que país é esse que não cuida dessa gente? Então, que estrutura econômica é essa que não cuida dessa gente? Ele vai justamente pegar um serviço pesado do estivador, basicamente, que é quem faz a movimentação da mercadoria em si, né? E vai tentar. Ele não entra na casa da pessoa, você pode ver, ele não chega a entrar na casa das pessoas, mas ele chega naquilo que ele quer, no confronto que ele quer. São duas realidades numa mesma situação. Um corpo com aquela dimensão, a riqueza que transporta e quem faz o movimento do corpo? O trabalhador. E como é que ele vive? De modo geral, o filme dele vai ter isso. Quando ele quer dar outra informação, ele faz isso com símbolos. É simbólico. Eu acho que o Eduardo falou disso. Né? Ele mostra a bandeira de um país, ele se utiliza, inclusive, aqui de uma artimanha que é trazer o rádio para dentro da linguagem cinematográfica, e você ouve uma fala na língua referente àquela bandeira. Então, assim, parece que tem aquela notícia do pedreiro, é o cara que coloca o cimento molhado, bota um tijolo, novamente cimento, fazendo uma imagem por vez, vai contando uma historinha, e no final você entende a dimensão que ele quer chegar. E ele nunca te diz se é isso ou se é aquilo. Ele deixa, um cineasta que deixa o tempo inteiro a visão aberta, o campo está aberto. Ele não fecha dizendo, é isso ou aquilo. Isso é nesses três filmes, isso é no filme de escola onde ele começa a trabalhar, e isso é nos últimos filmes que ele vai fazer. Ele vai estar sempre dizendo que não é função dele, enquanto diretor, enquanto cineasta, ou então cinema enquanto curso de comunicação, dizer para as pessoas o que deve e não deve fazer. Ele sempre deixa uma porta, deixa uma possibilidade de você completar uma lacuna que eventualmente deixou de propósito, ou você percebeu, você sentiu, você viu, você ouviu. Então, é um cineasta que procura conversar com o público de uma maneira em que ele acredita que o público é capaz de entender o que ele está dizendo. Eu acho que talvez seja essa grande grandeza dele, é de acreditar que o que ele está fazendo sem nenhuma pretensão de ser isso ou aquilo, mas de se colocar num mundo que no tempo que ele viveu, uma maneira que ele quis viver, uma maneira muito, digamos assim, gentil do ponto de vista pessoal, né?
mas comprometido com a construção do país, de uma cenografia, que eu acho que ele acreditou nela até o final, e trabalhou por isso. Eu acho que eu paro por aqui, para conversar um pouco mais. Beleza, Diogo. Com certeza foi. Eu fiz ali um papel de jornalista ali no começo, fazendo uma resenha inicial, que eu sabia que, né, o ouro ia vir contigo, né? Tanto não só no sentido da convivência com a Luísa, como também nesse cuidado, né, com o olhar, com as cenas, tendo em vista como ele, enfim, participa de toda essa história do cinema brasileiro na direção de fotografia, né? Inclusive, assim, dentro da diversidade de seus colegas relacionados ao grupo ali da ECA da USP, como, né, outros longa-metragistas, ele junta momentos de discursos diretos, políticos, ele apresenta um discurso permeável, né, uma possibilidade de conversa que muitas vezes até ele mesmo traz o espectador. Eu achei interessante ele colocar os familiares, né, em alguns momentos, ele mesmo, né, no inventário da rapina, né, formular diante a câmera. E enfim, e aí vale destacar, né, por exemplo, a parceria dele com o João Batista de Andrade, a parceria não, né, a direção de fotografia do Homem que Virou Sulco, né, de 1980, em que ele assinou aí a direção de arte. O Pedro Prisioneiro da Grade de Ferro, aí mais adiante na década de 90, em que ele e Paulo Sarraceni, perdão, passaram em 7 meses no Carandiru, fazendo todo um processo, né, de fotografia, fazendo todo um processo em que, né, fizeram um curso, ministraram um curso aos internos. Logo em seguida, né, a partir das imagens, né, eles foram trabalhando o filme, isso, Paulo Sacramento, me corrigiu aqui, Paulo Sacramento, Pedro Prisioneiro da Grade de Ferro. Uma outra parceria que ele fez com a Clara Gallo a respeito de O Aborto dos Outros, em que ele, por ser complicado e ser difícil, né, um homem entrar dentro de uma clínica, em uma das unidades em que, ali na cidade de São Paulo, eles recebiam principalmente as vítimas, né, de violência sexual, principalmente, né, ele preparou uma diretora de câmera às cegas, né, a menina entrava, fazia as cenas junto com a diretora, e ele fazia vamos dizer, ele tentava ali, fora daquela situação, daquela relação de entrevistador-entrevistado, de direção, ele tentar organizar essa direção de câmera, né? E, por fim, até a Serra das Desordens, né, em que ele fez uma parte da direção de câmera dentro aí na direção aí do André Tonati, né, que é um outro marco aí que nós assistimos. Eu queria um pouco mudar o foco. Diogo, você fez uma menção interessante, que é a Boca do Lixo, né? Que é grande presença do cinema marginal, tá ali. O Nicolás Pienow, vocês conhecem ele, né, que faz parte da União de Cineclube de Goiás. E o Nicolás, nós fomos na Boca do Lixo, eu mostrei lá, falei, olha, Nicolás, aqui é uma das regiões
onde se fazia cinema, as grandes distribuidoras estavam aqui, E quando você chega lá, não sei se o Luiz já deu um pulo lá na Boca do Lixo, não tem nenhuma referência da presença cinematográfica ali naquela região. Por que São Paulo tem tão forte essa desligamento da memória? Porque isso, cara, isso deveria, sei lá, ter pelo menos uma placa. Alguém deveria colocar uma placa lá dizendo, cara, essa é a Boca do Lixo, espaço de muitos filmes foram feitos ali. Por que não tem? Por que São Paulo? E eu acho que o Diogo me olha com essa cara, porque eu venho fazendo essa crítica, né, esse comentário sobre o cineclubismo paulistano, né, que parece que por que tão desgregado, né? O que acontece em São Paulo que é tão difícil essa relação? Eu não sei se eu posso responder isso, mas, enfim, é mais uma visão, digamos assim, uma visão pessoal e visão de quem já viu algumas coisas acontecerem aqui na cidade em relação a essas coisas. Em São Paulo, nessa época, nós estamos falando da época do Raulino, eu vou aproveitar para falar da época e falar ao mesmo tempo da Boca. Você tinha o quê? Você tinha o cinema brasileiro de Mozart, que era patrocinado pelo Estado, que lembra o filme. Portanto, você tinha ali duas coisas. Pessoas que tinham habilidade para escrever um roteiro e que pudesse, de preferência, baseado numa obra literária que não tivesse problema com a censura e que tivesse garantido que o filme seria um filme feito, bonitinho, com começo, meio e fim. Em São Paulo, você tinha também, quer dizer, aí dentro desse grupo maior, você tem basicamente dois segmentos, que vêm da mesma origem, que vêm da USP, que vêm da academia. Quando eu falo USP, eu estou falando também, quer dizer, de todas as universidades. Então, preciso falar da FAAP, preciso falar ali de Morumbi, mas basicamente ali lá anteriormente a FAAP, onde os técnicos de cinema eram formados. Né? E dentro desse grupo, você tinha também o chamado Grupo da Vila Madalena, que é da USP, mas que, de uma certa forma, criou um tipo de cinema que terminou sendo identificado como o cinema da Vila Madalena, como o cinema da Boca do Lixo, como o cinema de São Paulo. São três entidades completamente diferentes. Você não pode esquecer que São Paulo é um estado altamente conservador, concentracionista, rentista e com uma potência econômica assombrosa, do ponto de vista de um país gigante como o nosso, com as diferenças que nós temos nesse continente. E aí você tem também, um tipo de cinema que é o que foi chamado de Boca do Lixo. Por que Boca do Lixo? Porque a Boca ali, eu conto a história da Rua do Triunfo, é um lugar onde tinha a antiga rodoviária e a estação do trem, onde você mandava e recebia isso de volta para o interior de São Paulo e para algumas partes do país. Então ele ficou a distribuidora e depois vieram as produtoras independentes de São Paulo. Quer dizer, produtoras de maior suporte, com exceção da Cinevista, todos estavam fora daquela região ali. Porque ali, cara, tinha marginais. Quando eu digo marginais, assim, quer dizer, é o tráfico pesado que havia ali, a marginalidade que havia ali, a prostituição, a cafetinagem estava toda ali. No entanto, esse pessoal de cinema convivia com tudo isso na boa. Mas no fim da rua, ou no caso, no fim da rua, a Rua do Triunfo, onde estava a parte de cinema, tem mais ou menos uns 500 metros, 3 quarteirões basicamente, mas se concentrava em um quarteirão. Você tinha também a Polícia Federal, o DOI-CODE, onde as pessoas eram presas, torturadas, estavam floridas, onde ela era morta. Era tudo ali do lado. Então, é uma complexidade absurda. O
O cinema da Boca é um cinema, digamos assim, um cinema de consumo fácil. É um cinema comercial de consumo ligeiro, digamos assim. A maioria dos cinemas é um filme de consumo ligeiro. E era um filme que, de uma certa forma, a ditadura, embora ela não tenha nenhum registro, nenhuma fala a respeito disso, mas, de uma certa forma, ela cumpriu um papel que para a ditadura era bom, e que era diversão. E era diversão em cima do que exatamente que é imaginário do brasileiro. Inclusive, a televisão, na época, falava disso. Qual era a preferência nacional? Chacrinha. Você poderia falar várias coisas, mas se você vai restringindo isso, o símbolo que foi a Boca vai ser, me perdoem da palavra, mas assim, a bunda. O que é pornô chanchada? É uma comédia ligeira, rápida, em que as mulheres ficavam de costas. Você não tinha um nu frontal, você tinha, você tinha bunda e teta. E beleza de muitas atrizes e de muitas delas muita inteligência. Também junto da Boca você tinha o quê? Você tinha os chamados autores, os diretores autorais. Não é falando deles aqui, da cinema marginal, Candeias, Ganzella, Carlão, essa turma toda aí. Então, esse cinema comercial ele é muito mal visto por esse período de cinema de São Paulo e do Brasil inteiro. Mas era ele que fazia a concorrência direta com o filme americano. Era Mazzaropi que entupiu o cinema de gente. Era o filme da Boca, do Davi Cardoso, da Helena Ramos, da Nicole Puzzi, da Mastilde Mastrange, a Vanessa Alves, que levavam gente para o cinema. E as pessoas iam lá, não era para pensar em que país nós estamos, que a ditadura está matando, que a guerrilha que estourou a guerrilha, que ia assaltar o cofre do Ademar, que roubava da população. A população não estava ela vivia, de uma certa forma, um momento em que o emprego era, de uma certa forma, era ter mais oportunidade de emprego do que hoje, naquele momento, e que ele se divertia naqueles filmes. Vários cinemas americanos, chamado Loto, Cabeça de Loto, saíam de cartaz para o filme da Boca, porque tinha um acordo dos produtores da Boca com distribuidores. Então, distribuidor, exibidor e produtor da Boca se juntaram para fazer uma coisa que deu certo. Quando ela termina por um outro problema um pouco mais grave. Ela termina porque, com a democratização, os filmes proibidos, que tinham algum apelo, também o cinema começou a passar. O que faltava passar nas telas do Brasil? O filme pornográfico que a ditadura não deixava por sua moralidade. E aí, um filme exibido, depois de várias batalhas judiciais pelo mundo afora, e que tinha uma cena de sexo explícito, que é um filme chamado Império do Sentido, de Masaya Oshima, que é um cineasta japonês, e ele fez um filme que ganhou Cannes, mas que veio sendo proibido em vários países do mundo inteiro, inclusive na França. E ele é exibido no Brasil, ele é exibido no Brasil, num cinema chamado Índice, que fica na zona popular, ali do lado da Boca, de São Paulo. E aí você começa também a surgir dentro da Boca, o de Fraga era essa pessoa, e dizer, olha, se eles podem fazer, por que nós também não fazemos? E a Boca começa a perder o seu prestígio a partir do cinema pornográfico feito pelo pessoal da Boca. E aí, a crítica que criou o termo pornô chanchada, a crítica baseada em dois jornalistas pagos pelo cinema americano para denegrir a imagem do filme brasileiro, começaram a chamar não de filme, mas de pornô chanchada. Até hoje as pessoas comentam e falam, o que pornô chanchada você fez que é importante? Ninguém fez pornô chanchada, porque é um filme. Da Boca do Lixo também saiu a única forma de ouro do Brasil, que é o Pagador de Comércio, que é do Massari, que está lá até hoje. Por que não tem placa lá até hoje?
Existe um projeto de recuperação daquela zona inteira. Vou colocar ali se não me engano, era 18 salas de cinema, com quatro cinematecas, com uma vida cultural muito ampla. Mas São Paulo é muito orgulhoso. Ele não vai colocar lá para quem passou, você quer para tudo isso. Ou ela faz uma coisa do tamanho de São Paulo, também da arrogância paulista, ou então ela não faz. Não sei essa plaquinha que ela não vai ter. Mas se você chegar na Rua Triunfo 134, no primeiro andar, assim é visto no detalhe. Com certeza. E eu vou entrar no meio desse diálogo de paulistas. Bom, vamos transcender um pouco mais. Luiz, você tem o Diogo, que é baiano, e eu que sou chileno. Só que paulista é mas, enfim, tem uma paixão, né? Tem uma paixão por São Paulo. E as referências, né? Bom, o que eu queria até comentar aqui com o Diogo, né, e também Lilos, né, à vontade, eu percebo uma coisa interessantíssima, uma preocupação no Aloysio em relação às raças, né? De apresentar, até inclusive no Inventário da Rapina, né, você tem um pequeno trecho de poema enunciando, né, você diz que eu sou preto, né, eu sou branco, enfim, não sei se é exatamente isso, e que a gente vai perceber naqueles curtas que ele faz a respeito do carnaval. Tem aí, ele fez uma gravação, ele rodou, né, o velório do Cartola, Noites Paraguaias, né, você vê a questão racial ali presente também, né, nesse caso no longa-metragem, e, enfim, será que era uma questão de debate, era uma preocupação do Aloysio, e que eu acho que ele está presente, né, nesses filmes, e ele, assim, isso não passa sem um cuidado, sem, né, uma sensibilidade tanto, né, pela questão da direção fotográfica dele, quanto também, né, dentro do que se ocupa, né, dentro da montagem do filme. Eu queria, Diogo, que você comentasse um pouco, se você percebe isso também, ou, né, dentro dessa vivência, o que você percebeu disso? Eu entendo isso, quer dizer, que é muito mais uma preocupação de você entender que o Brasil é um país multirracial. Eu acho que a preocupação da Luísa é muito mais nesse sentido de entender o país de modo geral. E que aqui, de certa forma, e São Paulo é um pouco exemplo disso, a convivência entre os povos, ele é muito diverso, ele é muito amplo. Então não dá para dizer que o Brasil é isso ou aquilo. O Brasil é um amontoado de um bocado de coisa, como talvez um pouco da Cid Ribeiro talvez se resolveu isso de forma geral, por exemplo, o Brasil está condenado à autoexplicação. Você não tem como definir o Brasil. Nós estamos condenados a tentar explicar o Brasil. E essa nossa condenação de tentar explicar, e nós não vamos conseguir explicar, e talvez nessa não explicação é que está o que é o Brasil. Essa multiplicidade, essa pluralidade de diversidade de raças, de povos, de costumes, de ideias, de gente. Eu acho que o Aloysio comigo um pouco com essa ideia do Darcy Ribeiro, esse país, desse continente chamado Brasil, que se mantém ainda unido territorialmente, mas que em cada região geográfica você tem essa diversidade de sotaques, de falas, de comportamentos, de vestimenta, de comida, de música. Como é que você vai acreditar que São Paulo tem essa pujança industrial? A música sertaneja aqui, por exemplo, ela domina, de certa forma, um grande parte do mercado.
Então, o cinema, ou seja, de modo geral, esse país multicolorido, ele tem toda essa complexidade, que ele consegue resolver isso de uma forma tão assustadoramente brilhante, nas falas de cada uma dessas peças. E aí juntou tudo, e agora é o quê? Você vê que ele não diz o que é. Ele se arrisca a falar, nós somos isso. Não, ele vai falar, não, eu me identifico com ele, eu me identifico com amarelo, com vermelho, com branco, com negro, com preto. Eu me identifico com tudo, questão de tudo isso. Mas talvez se você perguntar para o chileno, ele vai conseguir te explicar isso com mais facilidade. Eu mencionei uma coisa na minha primeira fala, que eu acho que um dos personagens da cinematografia dele é justamente São Paulo. E, mesmo ele sendo carioca, né, São Paulo está muito forte. A sua arquitetura, a sua gente. Tem um filme, não sei se foi, onde tem uma música do Inti Illimani, que é do grupo chileno. Né? Eu acho que é o último. Então, assim... Não, é o do Porto. É o do Porto de Santos. Que lá tem Santos, Valparaíso e... Montevidéu. Montevidéu, gravado no corpo do... No peito. Então, assim, nessa filmografia dele, pelo menos o que eu percebi, essa... Não sei se uma paixão por São Paulo, mas é uma necessidade de incluir a cidade de São Paulo em si, dentro da sua filmografia. Porque, assim, quando ele mostra o sertanejo tocando ali em frente ao mapping, né? Cara, isso é São Paulo, não tem coisa mais São Paulo do que nordestino, Largo 13, mas ali mesmo, naquela região de São Paulo, né? Aquela região do centro de São Paulo, a presença nordestina é muito forte. A presença de crianças ali na região, eu acho que esse elemento, esse mosaico que ele faz, que não sei se é intencional, né? Não dá para saber, mas ele faz um mosaico de São Paulo de uma forma que cria nostalgia, saudades de quem está fora já há algum tempo. Isso é proposital. Você veja que o pessoal está cantando na escadaria do municipal, ou seja, ele não vai entrar nunca dentro do municipal, termina aquele tempo, em frente, e o municipal está de frente do MASP. Então, na verdade, ele está na escadaria do municipal, cantando de frente do MAP. Que é um símbolo de São Paulo. Né? Ali você tem dois símbolos muito fortes. É o símbolo do consumo e do popular e o símbolo da oligarquia paulistana. Né? Porque, assim, quem entrou no Teatro Municipal diz assim, nossa senhora, que coisa. Né? E o mapping... E até fazer essa contraposição, mas não digo essa tensão, vamos dizer assim, né, da arquitetura, né, marcial, né, daquela arquitetura imponente, né, com a paisagem, né, que os corpos, né, que o povo ele espontaneamente ele cria, né, e dá vida para o espaço. Eu acho essa tensão interessantíssima. Se você parar um pouquinho para pensar, você acabou de falar, Luiz, veja que toda vez que ele pega uma descrição, digamos assim, dessa coisa mais elitista, mais rebuscada, tanto da arquitetura dele, ele vem com a música clássica. E às vezes ele quebra tudo isso com uma música popular em cima do clássico. E parece que cada sequência dele são quadros que ele vai montando e vai, ao mesmo tempo, desfazendo dele. Ele vai criando um outro mosaico, um outro quadro, que não é aquele que ele disse assim, olha, agora eu vou falar dessa dimensão de São Paulo,
dessa arquitetura maravilhosa, dessa sofisticação toda. Ele só começa. Aí ele mostra o geral, aí ele vai particularizando, até chegar no detalhe. Quando ele chega no detalhe, o que ele encontra? A figura do povo. A figura do índio, a figura do preto. Então, o que ele faz? Ele quebra imediatamente toda aquela coisa e traz de novo um pouco lá, e você não sente que a harmonia da linguagem, a narrativa, ela se quebrou. Ela prossegue em outra tonalidade, em outro ritmo, em outra atmosfera, em outra, digamos assim, outra dimensão, mas ainda dentro do olho da câmera, o tempo inteiro ele está lá. Eu acho que eu arrisco a dizer que a Luiz não tem personagem, digamos assim, da figura humana. O grande personagem dele vai ser sempre a estrutura. Ou o país que está por trás, ou então algum símbolo do país que está por trás de tudo isso. A cidade de São Paulo, o Porto de Santos, tudo isso vai, acho que ele vai trabalhando dentro dessa estrutura macro, e aí ele desce para o particular. E aí o particular, às vezes, ele tem a ciência, porque ele vai no lugar onde a gente coloca para pensar, falar, por que essa senhora está varrendo a calçada de centro para cá, o café, uma coisa que está sendo já mudança e ela não tem. Como que o cara que não tem aquele corpo funcionando? Você vê que primeiro, antes das crianças começarem ele mostrar as crianças catando alguma coisa na beira do mar, o cara, o adulto, o homem entra no mar, vai até um recipiente, ele abre e está vazio. Aí, quando ele volta, não é só a tristeza que não tem emprego, não tem o que comer. É também a criança também. Então, a miséria é arrebatadora. Diogo, Luiz? Com certeza. E a preocupação, assim, é um outro tema, né, que ele tem um cuidado interessantíssimo são as crianças, né? As crianças como metáfora, né, do que vai ser do futuro disso tudo, né? A criança, até na Rapina, não sei se ele apresenta ali um filho ou um neto naquela época, enfim, mas parece uma cena doméstica, né? Mais adiante, né, vai se desdobrar no Super Vídeo quando ele faz o Puberdade 1 e 2, né, com essa preocupação com a adolescência, né? Então, e propriamente no Inventário da Rapina apresentando, né, as crianças vendadas, né? Eu acho essa sensibilidade, né, com eles incrível. Mas assim, esse era um questionamento, porque assim, esse filme ele deve ter sido gravado em 85, né? Sim. 85. Ele deve ter sido gravado ele em 85. Inventário 80, o ano de lançamento dele. Então, ele deve ter sido feito em 84, mais ou menos, naquele período das diretas já, processo... Eu vi os filmes com um olhar político, né? Um olhar político social do momento, de cada um dos momentos, se você perceber. 85 era um período muita esperança no Tancredo Neves, muita esperança num processo de diretas já, o retorno do Brizola, o processo do PT que estava crescendo naquele momento, uma ascensão maravilhosa, meteórica, junto com muitos jovens que apoiavam ali, Leon Hitzmann ali no PT, assim, muito forte, e por aí o cinema, um cinema bem comprometido, e o filme vinha um pouco, pelo menos eu ouvi com esse olhar, um olhar com o hino nacional, com essa ideia dos meninos vendados,
e depois com um olhar de esperança. Eu pela época, pela data, pelo contexto histórico, por um processo onde a gente tinha assim, pô, Paulo Maluf versus Tancredo Neves. Nós já vivemos essa situação há pouco tempo, entendeu? Novamente, o Brasil parece que sempre está nessas incógnitas e o cinema está ali mostrando isso. Falando disso, a gente poderia fazer uma sessão do Hitchman, né? Ia ser Leon Hirschman, ia ser bem interessante também. Aqueles filmes da greve do ABC e alguma outra coisa por aí. Bom, era isso. Luiz, é tudo teu. Diogo? É que eu acho que a Luiz é um homem do tempo dele, né? Ele tinha o seu tempo. Realmente, você vê que ele não vai nem com isso da dieta, ele não tem nenhuma. Ele faz uma ligação direta. Mas ele te dá elementos para você pensar nisso. É isso que eu te falo, ele não está preocupado em dizer, olha, vamos fazer isso, porque isso é importante, o recado é esse. Ele não está preocupado em dar recado. Acho que ele está preocupado de te dar informações que não estão isoladas. Ele dá informação de conjunto. Você está dentro dessa estrutura, desse conjunto de sociedade, então é dentro dela que você vive. Então, quer dizer, o movimento do Brasil pela democracia, pela volta do Estado de exceção, de direito, pelo fim da exceção, está na rua toda, está todo mundo acompanhando. E eu vi, pessoalmente, o Aloysio em vários comícios. Mas eu nunca vi o Aloysio com comício desculpa, já vi com câmera na mão, mas nunca vi imagem dele direto desse tipo. Por isso que eu te falo, quer dizer, então é difícil você entender, você separar o que é documento e o que é ficção. Tem, por exemplo, uma cena no Porto de Santos, quando aquele navio começa a atravessar, você vê que ele está dentro de um barco. E o barco dele está andando, de repente o barco para, a câmera para, e é o barco que passa. O barco demora um pouquinho, mas passa. Quando ele corta as pessoas trabalhando, os caras estão tentando passar um container, subir numa escada e não conseguem. Vai e volta, vai e volta. Tem que botar mais força. É como se fosse colocar um pneu para subir um calçado e não tem calça. Enquanto eles estão tentando fazer aquilo, vem um carro, todo mundo passando assim, você não vê a cena que está acontecendo. E as pessoas estão passando. O documentarista normal, ele vai e corta aquilo, então isso aqui não interessa. O que ele vai? Ele vai passar, ele vai fazer o cara subir o container. Ele não faz isso, ele deixa a coisa acontecer no natural. Ele não interfere lá. Eu acho que é isso que é a beleza do cinema dele, porque ele cata aquilo que ele consegue ficar com um terceiro olho, sem interferir. Por isso que eu acho que ele pode até combinar com a comunidade que ele vai filmar lá, claro, isso sim. Agora, tem coisa que acontece na frente da câmera, e parece que ele não desliga muito, ele deixa andar. E aí, ele filma como se estivesse montando. Que, poxa, aquilo não é um plano de sequência que ele está acostumado a ver. É um plano de sequência montado, organizado, com equipamentos, por trás da câmera, para não ser. Não. Ele filma de uma forma, tanto as crianças como o homem dançando, e várias outras sequências de pessoal tocando, por exemplo, aquele tempo inteiro está descrevendo o que está acontecendo em torno do objeto principal, em torno do cara que dança, em torno do cara que canta, em torno das crianças que estão sem venda, depois com venda. Ele está o tempo inteiro fazendo o chamado plano de sequência, sem ser o plano de sequência tradicional da linguagem cinematográfica, esquematizado, decupado, preparado para tudo acontecer daquele jeito. O improviso é a cena, é o que vale, parece que assim,
O improviso captado naquele momento é o que vale, e não aquilo que ele pensou que deveria ser a melhor forma de mostrar. A melhor forma de mostrar é como ela é. E aí você tem depois os elementos de finalização que você faz, que você monta, que você edita, que você põe outros elementos, põe o som, põe cor, tira cor. Tem um filme, parece que é no Inventário da Rapina, que a mulher que se apresenta como uma mulher do narrador, que nesse caso o narrador é ele mesmo, ele às vezes brinca com ela está na frente do espelho, a imagem está clara, de repente ele coloca uma coisa mais vermelha, te dando alguma intenção, te dizendo alguma coisa com aquilo. Não é só porque ficou bonito. Tem uma narração atrás, ele comprou um livro, a mulher dele, ele estava atrás daquele livro, procurou um livro, aconteceu uma coisa que ele não estava esperando, mas ele manteve o foco, ele tinha o livro. E ela fala, o livro é esse, é o livro do Borges, né, Luiz Borges, né? E é ela que vai pegar o livro, e é ela que vai dar essa informação. Eu acho que é ela que vai traduzir com as cores qual era a intenção do narrador quando deu o livro para ela. Penso eu, quer dizer, estou viajando, porque eu acho que o filme permite fazer isso. Bom, pelo adiantado da hora, eu acredito que a cada sessão, né, só o início né, de toda uma discussão que a gente abre, né, em próximas oportunidades de sessões com os filmes do Aloysio, tendo visto aí a oportunidade, né, do canal dele no YouTube. Essa sessão também vem como um estímulo, né, aos cineclubistas, e principalmente aí os cineclubistas que estão aí, né, enfim, se aventurando no contexto digital, de, né, darem uma passadinha lá, fazer uma pesquisa. Com certeza um pouco disso que a gente conversou e o que, né, vocês vão interpretar a respeito desses filmes, eu acredito que é a grande riqueza. Bom, eu agradeço ao Diogo por essa noite fantástica, né? Eu vim com a curadoria, mas ele, né, encheu a coisa de vida, experiência e percepção, né, mais apurada de cada um desses filmes. O Lilo, né, dentro da sua visão política e, né, contextualizando também, principalmente para quem assiste, o caldeirão, né, que estava, né, em torno desse contexto. Enfim, a palavra está com vocês aí para as considerações finais. Eu queria, de novo, agradecer o convite do Cineclube, Chico da Silva, do Eduardo, compartilhar essas conversas com o livro. É bom essa conversa, desse ponto de vista também histórico, né? Você trazer o que está por trás de todo esse momento, e como é que o contexto histórico conversa com a criação artística. Né? Eu acho que isso é legal, isso é muito legal, é uma discussão. Eu acho que o cinema é uma linguagem que permite fazer isso com mais tranquilidade. É claro que não estou dizendo que a literatura não faz, que a arte plástica não faz, que a dança não faz, que o teatro não faz. Mas o cinema experimenta das costas mais no computador. Mas no plano do cinema, se sente sendo muito gratificado por isso. Obrigado, Rosana, aí, pela companhia, pela tradução de tudo isso. E falar de cinema, falar de cinema é sempre uma coisa que nos alenta um pouco mais, né? Mas parabéns pelo Cineclube, pela essa coragem de resgatar. Eu acho que, de certa forma, é um resgate de um cineasta que não está na mídia comercial, né? Mas que com cuidado, com uma certa delicadeza, eu acho que ele soube construir uma história, uma filmografia, que tudo bem que ele levou o seu tempo, mas ele não fez só por tempo dele.
Eu acho que o filme dele está presente hoje no que está acontecendo no país. É isso. Obrigado. Bom, obrigado. Lino. Obrigado, Luiz. Obrigado, Diogo, Rosana. Eu não vou fechar hoje, né? Então, temos aí o Luiz para fechar. Faltou o Eduardo. Acho que se o Eduardo tivesse aí, teria conversa para 3 horas, né? Mas, bom, eu acho que foi uma ótima conversa, muito agradável e Diogo sempre é muito bem-vindo às conversas cineclubistas, ele faz parte, como sempre falo, o Albino também reforça isso, o Diogo é a memória viva do cineclubismo nesse momento. Obrigado a todos. Tá bom. Pessoal, a gente agradece a presença de todos. Enfim, vamos acompanhando as redes sociais, né, do Cineclube Imigração, do Xícara da Silva, do Museu Antropológico, e estamos aí. Rosana, agradecemos o apoio, muito importante aí na retomada depois de 2 anos sem sessão do Xícara, né, e foi uma belíssima experiência. Então, pessoal, em nome do Museu Antropológico, agradeço muito pela participação e iniciativa de vocês, do Luiz Eduardo, do Diogo, do Francisco Lilo, também do Eduardo, né, que pôde estar com a gente hoje, mas com certeza estará nas próximas atividades. Agradeço imensamente ao público. A professora Neuza participou aqui ativamente nos comentários e o professor Nelson também. Aí eu aproveito para relembrar que a nossa semana está bem intensa de atividades aqui no Projeto Cinema no Museu. A gente faz uma pausinha amanhã e retornamos, então, na quinta-feira, no mesmo horário aqui no canal, com o 8º Encontro de Cinema e Educação, que, diferentemente do intensivão que a gente fez no passado, dessa vez está sendo uma edição por mês. A gente vai ter uma sessão especial com o projeto Escritores de Sonhos, coordenado pela professora Neuza, que acompanhou a gente aqui nos comentários, professora Neuza Soares, um projeto da Escola Almirante Barroso, de Vitória, no Espírito Santo. Então, vai ser muito especial, a gente conta com a presença de todo mundo, vem para fazer aquela relação que o Francisco comentou sobre essa interlocução entre cinema, literatura e poesia. Então, contamos com isso todo mundo. Lembrando que a gente vai emitir certificados pela nossa atividade. Minha gata está miando aqui no fundo. E que o link está aqui nos comentários, tá? Para quem puder preencher também, para receber os certificados. Então, é isso. Nos vemos na quinta-feira e na sexta-feira também temos evento. Oi. Sexta-feira temos o evento dos professores de espanhol em Goiás. Importante. Sim. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Se cuidem. Prazer para vocês. Tchau. Tchau.